Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez aqui juntos na nossa evangelioterapia para estudar um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa através do evangelho que Jesus nos deixou. Vamos primeiro fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Como Jesus disse, onde tiver 2 ou mais em meu nome, estarei lá. E vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, que tantos ensinamentos nos deixou e que sempre foi o exemplo para todos nós. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, agradecer aos nossos anjos da guarda, anjos guardiães e a todos os espíritos que vêm nos intuir, nos proteger e também estudar conosco. Então, meus irmãos, hoje nós vamos entrar no capítulo 9. O capítulo 9 é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, continuamos com as bem-aventuranças, né? Felizes são os mansos e pacíficos. Então, aqui começa assim: injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, Jesus fala que não existe somente aquela violência, né? A violência física, né? O matar, mas existe aquela violência também da palavra, né? Da palavra que é usada contra o irmão. Então, ele diz que esse raca que ele menciona era um costume que eles tinham, os hebreus, de mostrar desprezo por uma pessoa. Quando eles queriam mostrar desprezo, eles falavam raca e eles viravam o rosto, né, e cuspiam no chão. Então, era uma maneira de mostrar desprezo, né, pelo semelhante. Então, isso aí também seria uma coisa errada, né? Jesus está mencionando aqui, eles darão a terra. Se nós pensarmos bem, os mansos e pacíficos vão herdar a terra, né? A terra da regeneração. Quando o planeta mudar de categoria, esses que serão agraciados com essa terra, nova terra, né? Onde o bem vai prevalecer. Toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e caridade. Que ele diz já no livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo. Depois da humildade para com Deus, a gente deve ser caridoso com o próximo, que é a lei para todo cristão. E bem-aventurados aqueles que são mansos que herdarão a terra, porque é lógico que a terra será um planeta muito, muito bom para se viver, né? Que terão direito as pessoas que seguirem, né? Para ter essa felicidade, essas bem-aventuranças. E quando a lei do amor e da caridade for a lei da humildade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra de acordo com a lei do progresso. Então, nós sabemos que tudo progride. A lei do progresso, ela vai fazer com que a terra também progrida, né? No campo moral, principalmente, que é o que nós estamos mais necessitados, né? Porque nós temos a necessidade de praticarmos tudo que Jesus nos ensinou. Pacífico, nós lembramos do Gandhi, né? O Gandhi que sempre nos deu exemplo, né, da não violência. Então, ele fez aquele protesto, né? E nesse protesto, ele não usou violência nenhuma. Ele fez um boicote contra o monopólio que os ingleses impunham a ele, né? A eles que era uma colônia, a Índia era uma colônia, e de produzir o próprio sal, porque eles não permitiam que os indianos produzissem o próprio sal para ficar dependentes deles, né? E ele fez esse protesto. Então, os indianos começaram a produzir o próprio sal. Eles fizeram a passeata, né, em 1930, e também de
fazerem suas próprias roupas, para não ficar dependentes das que vinham vamos dizer assim, daqueles que estavam colonizando, né? Que eram os donos, né, da Índia naquela época. Então, vamos dizer assim, é um protesto não violento, né? Que nós chamamos de ahimsa. É um termo sânscrito que quer dizer não violência. E é empregado quem pratica yoga, né? É um dos princípios da yoga, não violência. E outro exemplo também que nós temos de não violência é o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela também foi um representante de protestos da não violência. E ele mostrou isso tudo, ele ficou preso durante muitos anos, 27 anos, ele saiu da prisão com 95 anos, né? Mas ele saiu, e quando ele saiu, ele disse assim: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Então, olha que frase mais sábia, né? Que se ele não deixasse o ódio, a amargura, tudo que ele passou, né? As injustiças que ele sofreu, ele ainda estaria na prisão. Que prisão? A prisão interior, né? A prisão que mais faz mal para a gente, né? Do que para aqueles que ele iria enviar o ódio, né? E aquela revolta por tudo que ele passou, por tudo que fizeram de justiça com ele, né? Então, Nelson Mandela também é outro exemplo, né? Da não violência. Nós sabemos também que o cantor, compositor John Lennon, né? Quando morou nos Estados Unidos, antes de seu assassinato, ele foi também fazer campanhas nas ruas de não violência, porque ele era contra a guerra do Vietnã, estava fazendo uma campanha sobre isso. Então, há pessoas que querem fazer suas lutas, mas sem armas, né? Sem sangue, mas através de passividade, como Jesus nos ensinou, né? Então, são os mansos. Mas, fora esses mansos que estão pensando numa comunidade maior, nós temos que ser mansos com o mais próximo, né? Pacíficos, ter paciência. Então, a caridade também, as pessoas acham que caridade é só ajudar, né? Materialmente os outros, ou ouvir o outro, mas a caridade também, ela está na maneira como eu trato o meu irmão, né? Se eu vou a um supermercado e a pessoa está me atendendo, ela está, assim, vamos dizer, de mau humor, a gente não sabe o que passa com essa pessoa, né? O que ela enfrentou, o que ela passa na vida dela pessoal. Muitas vezes a gente vai conversar e depois a gente vê uma história tão dramática, como já aconteceu comigo, de saber de histórias assim muito, muito tristes, e a pessoa está tão ali envolvida que não consegue sair daquele problema, e ela nos atende assim de uma maneira mais seca, mais, até vamos dizer assim, grosseira, né? E às vezes as pessoas revidam e já começam a maltratar. Então, isso aí, se a gente pensar bem, se a gente tratá-la bem, a gente dá um sorriso, mesmo ela estando com a cara fechada, você está praticando uma caridade, né? E a primeira coisa que as pessoas fazem já é revidar, né? É o olho por olho. A gente fala da lei do talião, mas a lei do talião, ela ainda prevalece hoje. Porque se alguém está de mau humor e está, assim, mais grosseira, você automaticamente já faz a mesma coisa para ela, não é? Que não é o correto. Ela está precisando, às vezes, um sorriso, às vezes ela até multa, né? Eu já tive essa experiência de pegar pessoas assim no comércio e de repente eu dou uma palavra, falo, nossa, você está com um cabelo bonito, porque não, é verdade, também não vamos falar mentira, né? Acho alguma coisa para dar um elogio e a pessoa muda completamente. Então, tudo depende de nós tratarmos nosso irmão, de nós termos a paciência, a mansitude. Nós temos que ter aquele pensamento de como Jesus agiria. O que aconteceu com Jesus? Quantas vezes ele foi xingado? Quantas vezes os apóstolos ficavam indignados dele não reagir, né?
e ele ensinou os apóstolos como agir. Naquele trecho que ele se encontra com os samaritanos, e os samaritanos, né, como não acreditavam em Jesus, eles não foram educados, né? Foram bem mal educados. E João, e eles estavam ali, né? E eles falam assim, João e Tiago, se ele não queria que pedisse para que os céus mandasse fogo e destruísse tudo, né? Então, eles ainda não estavam preparados, né? Depois, lógico que eles mudaram, começaram a ver como Jesus agia diante de certos comportamentos, né, das pessoas, e eles começaram também a aderir, mas naquele momento, Pedro também era muito esquentado, né? Cortou com a espada a orelha do soldado que veio para chegar perto de Jesus. Então, eles tinham aquela tendência, só que com o ensinamento que Jesus passou para eles, aquilo tudo foi se modificando. Então, é isso que nós temos que fazer. Faz parte da reforma íntima, né? Faz parte da evolução. Nós controlarmos essa impulsividade de agressão verbal, de agressão até física, né? Mas muitas vezes uma palavra ela agride muito mais, né? Porque aquela palavra ela vai ficar ali, você vai esquecer que você falou, mas quem ouviu não vai esquecer, né? Então aqui nesse livro, eu vou ler um trechinho dele, Em Busca do Mestre, de Pedro de Camargo, que usava como pseudônimo Vinícius, ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude é atributo dos humildes. Conforme a promessa supra, nem sempre os brutos armados governarão o mundo. Dia virá em que a sua direção caberá aos justos e aos bons, em que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito à humanidade, em que os heróis não serão mais aqueles que tiram a vida dos seus semelhantes, mas os que deram a sua em favor da coletividade. Cremos piamente que essa época chegará, visto como o destino dos mundos e dos seres, traçado por aquele que os criou, é evoluir das trevas para a luz, da violência e da bruteza para a justiça e para a bondade. Então, isso aqui já está fazendo uma previsão do futuro, de como será, né? E nós vamos ter que nos controlar, nos autoeducar, para que isso aconteça, para que nós possamos fazer parte desse mundo. Esse mundo não pode mais ser esse mundo de violência, esse mundo de ofensas, esse mundo de bullying contra as pessoas, esse mundo de mentiras, de calúnias, né? Jesus também foi muito caluniado, né? Falavam que ele fingia aquelas curas, que ele não tinha dom nenhum, né? Que tudo que ele falava ele era mentiroso, né? Então Jesus ele foi difamado, né? Então a difamação também faz parte disso, né? De nós não fazermos a caridade, nós estamos passando uma informação daquela pessoa que não é a verdade. Então Jesus foi um exemplo de todo esse sofrimento. Chico Xavier também. Quantas difamações nós vimos de Chico Xavier? Que aquilo ali que era tudo falso, né? E depois, lógico que a gente foi tudo comprovado que não, que é tudo verdadeiro, né? E quantas vezes pessoas cuspiram no rosto dele, né? Ele não revidou. Então, são pessoas que já estão preparadas, né? Chico, um espírito evoluído, né? Que já estava preparado, né? Para essas ofensas. E que já tinha o autocontrole, que ele sabia que ninguém pode me ofender se eu não permitir, já dizia Gandhi assim, né? Se eu não permitir, ninguém pode me ofender. Neste livro aqui, muito bom, Vinha de Luz, do Emmanuel, no capítulo 65, diz assim, tem uma parte do Lucas, né? E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, ela voltará para vós. Aí disse Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 6. Diz assim, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo,
cessando as vozes da inadaptação à vontade divina, evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Então, a gente tem que se fazer digno dessa paz, né? Todo mundo, eu sou contra a guerra, eu sou contra... Mas não ajuda, né? Porque se cada um ajudar com estar em paz, na paz interior, e essa paz, ele exteriorizar, cada um fizer isso, o mundo inteiro vai viver em paz, né? E nós vamos ter mais amor, né? O amor ao próximo. Então a gente não vai pôr as coisas materiais acima das coisas espirituais e morais. Então nós não precisaremos agredir o irmão para conseguir as coisas materiais, né? Não haverá guerra. Então não há necessidade disso, porque nós vamos valorizar as coisas espirituais. Então, aqui no livro Espiritismo e Reforma Íntima, de Rino Curti, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque cultivam a paz, a paciência, a tolerância e a bondade. Tornar-se-ão os preferidos, os amados por todos. Serão senhores, porque senhor é aquele que é amado, respeitado. Reclamais contra os abusos do poder, os excessos dos privilegiados? Não amereis tesouros na terra, não temais, não vos inquieteis por vossa vida. Olhai as aves do ar, não semeiam, não colhem, não fazem provisões nos celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Considerai os lírios dos campos, não trabalham nem fiam, entretanto vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como nenhum deles. Então aquela coisa, excessivamente preocupação com o material, apego demais ao material. E aí, o que acontece? Aí, há outros comportamentos que vão decorrer disso aí, né? E um deles seria a violência. E a violência, ela só traz danos, principalmente para quem as comete, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que eu fiz uma violência contra meu irmão vai sofrer a violência, mas quem que é o errado? Quem que é o mais errado? Sou eu, né? A partir do momento que eu empurrei o irmão para roubar o celular dele, ele caiu no chão, se machucou, quem que é o errado, né? Então, a violência, ela vai ter suas consequências, porque tudo que nós fazemos, a gente sabe que não fica por aí, né? Aparentemente parece que está tudo certo, né? Não. Mas ele não foi preso? Não, mas a lei divina está atuando. A hora que ele pratica uma coisa assim, a lei da causa e efeito já foi acionada. Isso ele vai ter que ser ressarcido de uma outra maneira. Ele pode até roubar aquele celular, mas daqui a um tempo ele vai perder alguma coisa muito mais valiosa. Nesse livro aqui, Viver no Evangelho, do André Luiz, fala muito interessante sobre as escolhas. Melhor escolha. A palavra rude te escapou dos lábios sem que pudesses evitar? O verbo descaridoso irrompeu sem que pudesses reprimir? O gesto de impaciência surgiu sem que pudesses conter? A frase irônica te invadiu a fala sem que pudesses barrar? A intolerância te dominou sem que pudesses escapar? A violência te conquistou sem que pudesses fugir? A atitude agressiva te subjugou sem que pudesses disfarçar? A irritabilidade apareceu sem que pudesses resistir? A cólera te embaçou a visão sem que pudesses impedir? Coisas assim te acontecem no dia a dia, principalmente entre os íntimos, no reduto familiar. E por isso te entregas ao remorso e à dor. Entretanto, não te desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem, né? Não desanimes, porque às vezes a gente ainda está muito sensível a essas coisas, né? A fazer essas coisas erradas. Mas a gente já tendo consciência e procurando melhorar, já é uma parte do caminho. E todo dia, no final do dia, sempre fazer como Santo Agostinho, né? O que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, o que eu posso não repetir mais, o que eu não devo repetir mais, e o que eu posso repetir, porque agora já estou no caminho do bem. Então, meus amigos, são essas informações que nós temos neste capítulo e que traz para nós mais lições de como nós devemos proceder para que nós consigamos, né,
evoluir e que o planeta também, né? Porque nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nós temos que sempre estar atentos com todas as nossas atitudes, com todas as nossas palavras e pensamentos. Então, vamos fazer a oração final? Vamos agradecer a Deus, primeiro, nosso Pai, nosso Criador, quem deu a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, para poder viver essa experiência na carne. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, guia, protetor de todas as horas, que nos deixou tantos ensinamentos e exemplos, porque Jesus não só teorizou, mas ele também praticou. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz, vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, anjo protetor, todos os espíritos que vêm aqui nos intuir, nos proteger, aprender também conosco. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.